Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de intestino. E olha só, o câncer coloretal é um dos mais frequentes na população brasileira. Nas mulheres é o segundo mais comum, com 17.620 casos estimados somente para este ano de 2016. E nos homens ocupa a terceira posição, com 16.660 novos casos para 2016. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Dr. Marcos Andreatta. Ele é médico endoscopista e colonoscopista. Você que está aí nos assistindo sabe que pode participar do Mais Saúde ao vivo nesta segunda-feira aqui pela ITV. Telefone você já conhece, 4524-4368. E eu quero aproveitar e desejar também a nossa gratidão por todos aqueles que acompanham a nossa programação pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Olá, doutor Marcos, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Primeira vez aqui na TV, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e agradeço a todos os espectadores. Obrigada. E doutor, para a gente começar, nada melhor do que explicar o que é o câncer de intestino chamado câncer coloretal. Pois bem, o câncer de intestino, câncer coloretal, são tumores que abrangem o intestino grosso e a porção do reto, tá? E como você viu, ele é um câncer muito frequente, tá? E é por o segundo mesmo. O segundo mesmo. Com maior incidência. Ele está atrás apenas do de mama para as mulheres, o de próstata para os homens também. Sim, na maioria dos casos, como é que surge essa doença? No caso específico do câncer de colo de intestino. Então, geralmente a gente tem o diagnóstico dele, infelizmente, em estágios avançados quando tem os sintomas, tá? Porém, hoje em dia existem métodos para diagnóstico precoce. Sim. Um dos mais conhecidos atualmente é a colonoscopia. Sim, a gente vai falar nos próximos blocos especificamente quais são esses exames, o que é, Perfeito. Como é feita a colonoscopia, mas já tem algum sinal ou sintoma que o paciente possa ter e, ficar em alerta e procurar o médico? Sim, os sinais que a gente tem que se preocupar são sangramentos, tá? Pelo ânus, e sangramentos de pequena monta ou sangramentos maiores, tá? Alteração de hábito intestinal, então o paciente que é acostumado a ir todo dia no banheiro, de repente de uma hora para outra começa a ter problemas de constipação, tá? Ou às vezes as fezes começam a ficar um pouco mais afinaladas. Isso são sintomas que a gente necessita procurar um médico para saber, porque pode ser um dos sintomas e sinais do câncer coloretal. Outro ponto importante também é o emagrecimento de uma forma sem dieta, no caso, né? O emagrecimento, o paciente não está fazendo dieta e de repente começa a perder peso, e isso também tem que ser investigado. Sim, e isso com frequência, no caso, por exemplo, de um sangramento. Quem pode estar nos assistindo e falar, nossa, mas eu tive uma vez, e agora, isso é sério? Ou é um sangramento com frequência? Sim, exatamente, isso é muito importante, Márcia, porque o sangramento, teve alguma que a gente chama de lesões no orifício, tá? Doenças orificiais, que compreende a grande maioria dos casos de sangramento. Por exemplo, hemorroidas e fissuras, que podem dar pequenos sangramentos sem preocupação. O problema, como você bem disse, são a frequência, o aumento desse número de sangramento, tá? Sim. Aí merece atenção. Ok. Existe uma idade mais frequente para o aparecimento desse tipo de câncer? Ou qualquer pessoa pode ter? Não, sim. A incidência maior é na 5ª para 6ª década de vida. Então, a partir dos 50 anos, tá? 50, 60 anos a gente merece uma atenção especial. Obviamente, casos persistentes mesmo em pacientes mais jovens também tem que ser investigados. Ok, muito bem. No próximo bloco, você vai ver quais são os principais fatores de risco para o câncer de intestino. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveite e ligue para cá.
Nosso telefone 4524-4368. Mais Saúde vai agora para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o programa Mais Saúde aqui pela ITV Brasil. No programa de hoje a gente está falando sobre câncer coloretal, mais comum também como câncer de intestino. Nosso convidado é o médico Dr. Marcos Andreatta. E doutor, fale pra gente sobre os fatores de risco para esse tipo de câncer. Tem alguns bem específicos? Sim, vamos falar. Os fatores de risco para o câncer coloretal, câncer do intestino, são principalmente hábito alimentar. Isso aí a gente fala de comida rica em proteína. Quais seriam? Estamos falando de carne, carnes vermelhas e alimentos processados também é importante. Outros fatores de risco são a obesidade, tá? O tabagismo, ok? Mas assim, a gente foca bastante na parte do hábito alimentar. Entra também dentro do hábito alimentar as bebidas alcoólicas, né? Sim. Os pacientes que o senhor já atendeu, chega no consultório e tem um diagnóstico de câncer coloretal. Quando você vai perguntar para ele como é o seu hábito alimentar, o que ele fala? Ele toma café da manhã, come fruta, legumes, toma água? Ou isso não existe no cardápio? Sim, é muito importante isso aí, porque você percebe que assim, a própria sociedade, a gente atualmente está tendo uma, como é que se diz mais? Uma espécie de correria que vai fazer você comer alimentos de fast food, e não vai dar aquela prioridade para as dietas ricas em fibra. É a famosa falta de tempo. Eu não tenho tempo de fazer uma alimentação balanceada. Exatamente. Isso aí é muito comum. É muito comum. Tem outros fatores, mas assim, o importante quando a gente fala da parte de alimento é isso, e o paciente acaba esparçando muito essas dietas. Isso é até ruim a parte do ponto de vista de emagrecimento. Com certeza. E o senhor percebe que é comum mesmo as pessoas darem essa desculpa? Eu trabalho bastante, eu tenho que levar o filho, eu tenho que acordar cedo, e daí eu acordo, não tomo café da manhã, talvez um cafezinho preto, vai chegar lá meio-dia, 1h da tarde, com o estômago vazio, manda aquele pratão enorme, cheio de carne, arroz, feijão, e daí só chega à noite, janta e dorme. Exatamente. Isso exatamente. é comum? É comum. Muito comum. Exatamente. E o que devia ser bem o contrário disso, né? Você ter uma refeição que a gente fala de refeição fracionada, que o ideal seria comer de 3 em 3 horas, né? E até ter uma alimentação mais saudável do ponto de vista de comer até mais no café da manhã e o jantar ser uma dieta menos copiosa, que é o que não acontece. Sim, isso mesmo. E doutor, chegou uma pergunta aqui pra gente, da Ana Paula, do Jardim Vitória. Um abraço para você, Ana Paula. Ela quer saber se quem tem intestino ressecado, se isso pode ser um problema, um fator de risco também. Pode interferir. Perfeito. Assim, a obstipação não é por si só um fator de risco. Claro que, Ana Paula, você tem que sempre prevalecer de métodos que você melhore teu hábito intestinal. Isso aí nós estamos falando daí de exercício físico, uma boa hidratação. Isso por si só já resolve muitos casos de obstipação, tá? Mas a obstipação para fator de risco isolado, não. Assim não. Sim. Tá? Claro que o paciente merece também procurar um atendimento, o paciente que é obstipado crônico, tá? E como dissemos no outro bloco também, o paciente que tem um intestino que era com hábito intestinal normal e de repente começou a ficar mais obstipado, mais preso. Sim. Podemos falar o que é normal? Normal é ir ao banheiro todos os dias? Uma vez, 2 vezes? Um dia sim, um dia não? O que o senhor considera normal? Basicamente até 1, 2 vezes, de repente 48 horas, ok. Mas o importante é a regularidade, tá? As mulheres têm uma tendência a ser mais obstipadas do que o homem, tá? Mas assim, o importante é a regularidade dessas evacuações também. Sim, tenho colegas minhas, inclusive, que às vezes a gente sai viajar, eu não sei se isso é comum, a gente sai viajar, vai pra praia e passa aí 4, 5 dias sem ir ao banheiro.
Falo, meu Deus, como é que consegue? Claro que deve ter algo emocional ali também, mas isso pode ser muito ruim. Sim, pode ser muito ruim e o intestino, ele tem o que a gente chama de plexo mientérico, que na verdade são basicamente muitos neurotransmissores e muitos neurônios na parte intestinal mesmo, e que sente qualquer tipo de viagem, variação, e entrando numa nova dieta que não é a de costume, ele vai sentir e vai responder de uma forma. Geralmente acontece muito isso aí. Só do paciente fazer uma viagem e não estar no local de conforto dele, que é o hábito dele, você já quebra isso mesmo e tem esses períodos de obstipação. Uma vez eu li uma reportagem falando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tem que cuidar bem, muito bem. Cuidar bem. Porque se não tiver alguma coisa errada por aqui, sua vida não vai dar certo, não vai andar para frente. Perfeito, é isso mesmo. Bem, agora a gente vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Aproveite e faça a sua pergunta. Ligue aqui para a TV e tire as suas dúvidas sobre o câncer de intestino. Até já! Voltamos então, estamos aqui com o terceiro bloco do Mais Saúde, falando hoje sobre o câncer de intestino. E doutor, falando em caso de suspeita, quando o médico tem esse caso de suspeita, que tipo de exame é realizado também? Muito bem, Márcia. Os exames que podem ser realizados para o diagnóstico do câncer coloretal é a colonoscopia. E existe um outro exame que é um exame menos invasivo, que a gente chama de sangue oculto nas fezes. O que ele vai fazer? Ele vai detectar as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, nas fezes, coisas que a gente não consegue ver a olho nu, ok? E a vantagem desse exame é que ele nos dá alguns elementos para a gente suspeitar se vale a pena prosseguir ou não a investigação diagnóstica. Sim. Porque esses tumores que a gente está falando, qual é um dos sinais que a gente falou anteriormente? Eles sangram. Às vezes os sangramentos são mínimos. Pólipos também podem sangrar, tá? E quando acontece isso, a gente vê nesse exame. No caso desse exame positivo, aí sim você pode seguir para uma colonoscopia. Sim. Ok? Outros exames também de imagem seria a tomografia, tá? E também a própria tomografia, que a gente chama de colonografia tomográfica, que é a colonoscopia virtual, que é feito por tomografia. A desvantagem deles frente à colonoscopia é que a colonoscopia, quando a gente pega uma lesão inicial, a gente consegue tratá-la e até ressecá-la, na grande maioria dos casos, tá? Ao passo que os outros exames não. Perfeito. E o exame de colonoscopia, como que ele é realizado? Porque tem muita gente que tem medo desse exame, tem preconceito, e fala que vai fazer, já corre do hospital, não quer fazer. Eu gosto de brincar com meus pacientes que eu acredito que seja um dos piores exames da medicina, porque você tem uma preparação que é um pouco desconfortável, que você precisa limpar o teu intestino para fazer um bom exame. Geralmente são 2 dias, tem lugares que faz um pouquinho mais ou um pouco menos, mas na média, 2 dias de preparo que você precisa tomar laxantes para limpar o intestino, tá? E o exame, assim, ele é bem tolerado, ao passo que atualmente a gente faz um exame com grau de sedação, que o paciente faz um exame confortável, sem sentir dor, sem sentir muito desconforto. Sim, assim como a endoscopia. Assim como a endoscopia. Eu já fiz endoscopia no final do ano passado, com o doutor, ele não vai lembrar, provavelmente tem muitos pacientes, né? A gente não lembra nada depois. Quando eu fui fazer, eu falei, nossa, será que é muito ruim? Eu já estava em casa, eu falei, como assim já estou aqui? É muito engraçado. Exatamente. E colonoscopia não deve ser diferente. O paciente acaba tomando um sedativo que ele fica realmente relaxado e não tem problema. Relaxado e o exame transcorre tudo tranquilo. A diferença é que a colonoscopia ela tem um tempinho um pouquinho maior que a endoscopia. Mas é exatamente isso. E só lembrando que tem essa parte do preparo que Sim. alguns pacientes falam, olha, nossa, é um pouco desconfortável ter que ficar tomando o preparo tudo. Mas o que a gente vê que é importante é a hidratação durante o preparo. Quanto mais o paciente ingerir de água, ele vai fazer uma espoliação, mas ele vai estar
um pouco mais hidratado. Então o exame até a preparação passa a ser mais confortável. Perfeito. Chegaram algumas perguntas aqui que eu vou fazer, senão não vai dar tempo aqui no programa de hoje. Quem ligou foi a Valéria do Centenário. Abraço para você, Valéria. Obrigada de ter ligado. O que pode ser fator de risco e quando devo procurar ajuda? A gente comentou sobre isso. Tem algo a mais para acrescentar, doutor? Valéria, os fatores de risco, a gente tem a parte que a gente falou da parte de obesidade, tabagismo, o sedentarismo também é importante colocar, e também a gente fala de um outro tema importante para o câncer coloretal, por isso a tua pergunta é muito importante, que é a parte hereditária, e isso é importante. Então, se você tem, de repente, parentes de primeiro grau que já tiveram câncer do intestino, você tem que ter mais alerta, porque tem que ficar um pouco mais alerta, porque a incidência é maior e tem essa hereditariedade. Sim, e essa já acabou de responder a pergunta da Joana, do Parque das Laranjeiras. Obrigada de ter ligado. Que ela fala, a doença é hereditária? Perfeito. Então a resposta é sim. Isso, Joana, tem que tomar exatamente. Cuidado. É hereditária, sim, tem um componente genético importante. Ok. Quem ligou para a gente também foi o Antônio, do centro da cidade. Um abraço para você, Antônio. Ele quer saber se após uma cirurgia de intestino, quais são os cuidados após a doença? Após a cirurgia, né, o tratamento. Isso. A cirurgia para o intestino, claro, existem dois tipos de cirurgia do intestino. Em questões benignas, por exemplo, o paciente teve que operar o intestino por causa de uma diverticulite, que a gente fala que é uma inflamação do intestino, ou pelo caso dos tumores, dos cânceres. No caso, tem que sim ser feito segmentos após a cirurgia, tanto com marcadores que a gente faz sorológicos, que são exames de sangue que a gente colhe, como pela colonoscopia. Exatamente, para seguir a fazer o segmento pós-cirúrgico, sim. Sim, e hoje em dia existem tratamentos com resultados muito importantes, doutor? Sim, exatamente. Como a gente estava falando, a colonoscopia ela faz um tratamento que anteriormente seria só cirúrgico. Hoje em dia a gente consegue ressecar lesões de sentido curativo e que o paciente não vai precisar ser submetido a uma cirurgia. Perfeito, muito bem. E agora a gente vai para mais um intervalo, o último. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Voltamos então para a última parte aqui do programa Mais Saúde. E doutor Marcos, para fechar o programa de hoje falando sobre câncer de intestino, podemos falar sobre prevenção desse tipo de câncer? Sim, com certeza. A prevenção é feita, começa desde a hora que você acorda, que você tem um grau de motivação para melhorar teu hábito alimentar, para parar com o tabagismo, para começar a fazer um exercício físico, você se dedicar àqueles 30 minutos, 3 vezes por semana iniciais. Isso tudo nós estamos falando de prevenção. E, muito importante também, se você está com alguma lesão, algum sangramento, algum sinal que as coisas não estão indo tão bem, procure o médico, não precisa ter vergonha, que nem nós falamos aqui, o exame ele é feito com sedação, de uma forma confortável, então tudo vale a pena quando se trata de saúde, né? Com certeza. E como o senhor falou, a alimentação é uma alimentação pobre em frutas, legumes, verduras. Quem toma muito refrigerante não consegue tomar água, isso já tem que surgir aí um sininho na cabeça para falar, opa, o que eu estou fazendo? Tem que prestar atenção, tem que estar consciente realmente no que se coloca no prato, doutor. Isso, e são pequenas atitudes, por exemplo, aquela de você levar sempre uma garrafa d'água, tomar água sempre, pelo menos uns 2 litros por dia. Isso você já vai ter uma melhora da parte intestinal, como num todo, pensando em organismo. Fibras, né? Uma alimentação Fibras, rica em bastante fibras. legumes, verduras, isso vale a pena. E carne vermelha, tentar sempre frear um pouco, 1, 2 vezes por semana, e preferir as carnes brancas, né? Os peixes, as aves, né? Quem ama um churrasco todo final de semana,
É melhor começar a colocar na grelha uma abobrinha. Uma abobrinha, ou começar a dar uma segurada na parte da carne aí do churrasco. O churrasco, de vez em quando, é bom, mas sempre tem que pensar nos fatores de risco aí, sim. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Dentro da sua área, eu sei que tem muita coisa para a gente conversar aqui no Mais Saúde. Certeza. Está convidado a voltar no programa. Ótimo, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os espectadores e muito obrigado. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. E vale lembrar que o Mais Saúde está lá no Facebook também, hein? Pode curtir a nossa página, que é Mais Saúde e TV Brasil, ou então acessar toda a programação aqui da ITV pelo site que está aparecendo aqui na sua tela, que é o diarioi.com.br. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.